Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 1 ao versículo de número 12. Evangelho que Lucas nos escreveu no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 12. E se você está pensando, o pastor enlouqueceu, ele vai pregar o mesmo texto que ele pregou na última vez que ele pregou. Não, eu estou bem das minhas faculdades mentais. Eu quero apenas continuar pregando nesse texto. Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 12, a palavra do Senhor diz assim: Depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e diante de tudo o que nós cantamos, oramos e ouvimos até aqui, nós queremos continuar em adoração, na compreensão da Tua palavra. Por isso, Deus, nós precisamos, carecemos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Opera, Deus, com graça na minha vida, mas também na vida dos meus irmãos. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento e que nós saiamos daqui impactados, mexidos, transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito. Haja em nós. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Você já parou para pensar como nós vivemos a nossa vida nos dedicando para construirmos alguma coisa? Nós estudamos, nos especializamos, nos esforçamos para alcançar uma promoção no trabalho. Nós economizamos, investimos, planejamos a casa própria. Nós sonhamos com um carro novo, com uma viagem dos sonhos, ou quem sabe apenas com uma aposentadoria tranquila. Nós nos esforçamos para dar uma vida melhor para os nossos filhos, ou quem sabe, pelo menos deixar um legado para as futuras gerações. E veja, queridos, não existe nada de errado nisso. É natural, como seres humanos, que nós tenhamos vontade de prosperar, de crescer, de construir algo relevante com a nossa vida. O grande problema disso, queridos irmãos, é que estes projetos de vida sempre vão cobrar um preço. Eles sempre têm um preço a serem pagos. Eles consomem praticamente tudo o que nós temos. Eles consomem o nosso tempo, a nossa energia, consomem a nossa atenção, consomem o nosso vigor. E quando no fim do dia, ou quem sabe no fim de semana, a gente quer realizar, fazer, operar algo diferente,
nós já não encontramos mais muitos recursos para isso. Nem de força, nem de vigor, nem de atenção, nem de energia, nem de dinheiro. E é justamente por isso, irmãos, que uma outra convocação acaba ficando para trás. O chamado para anunciarmos a salvação em Cristo para aqueles que estão à nossa volta. Afinal, queridos, sejamos honestos. Falar de Jesus para alguém de fora vai exigir um tempo que muitas vezes nós não dispomos. Vai demandar uma disposição que já está naturalmente desgastada. Vai pedir de nós uma iniciativa que, em meio a tantas outras prioridades, acaba ficando para depois. E dessa forma, queridos, sem nem percebermos, nós vamos deixando a missão de lado. Não porque nós rejeitamos a missão, ou porque rejeitamos a convocação do Senhor, mas porque nós estamos extremamente ocupados construindo a nossa própria vida. E é exatamente aí, irmãos, que mora o problema mais sutil dessa história toda. Não é que nós paramos de amar Jesus, não é que nós paramos de amar o seu reino ou a sua igreja, não é que nós não queremos ver as pessoas que nós amamos rendidas ao Senhor. O problema é que nós estamos tão ocupados edificando o nosso reino que mal sobra espaço para edificarmos o reino dele. Eu tenho convicção que o motivo pelo qual nós somos tão falhos na missão, irmãos, é porque nos falta compaixão. Se nós tivéssemos verdadeira compaixão por aqueles que estão sem Deus no mundo, nós nos dedicaríamos mais à evangelização, à proclamação do Evangelho. No entanto, queridos, é inegável que um dos maiores obstáculos para que os discípulos de Jesus se dediquem para fazer outros discípulos para Jesus é exatamente a nossa rotina. Você já parou para pensar sobre isso? Que talvez aquilo que mais ocupa o seu coração, a sua agenda, os seus pensamentos, não seja o reino de Deus, mas o seu próprio reino. É a sua carreira, é a sua casa, é a sua família, é o seu conforto, é o seu bem-estar, é o seu futuro. E talvez seja exatamente por isso que, ao ouvir a respeito da missão dos discípulos, você pense: pastor, olha, eu quero ser um discípulo fiel, mas a verdade é que o meu dia a dia, as minhas contas, os meus projetos, a minha família, a minha vida, consome toda a minha energia e atenção. Como é que eu posso me dedicar à missão se eu mal consigo dar conta daquilo que eu já tenho? E é justamente sobre isso, queridos, que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. Uma vez que Jesus nos envia adiante dele para anunciar o reino de Deus, então, queridos, as preocupações da vida não podem ser maiores que a convocação do Senhor. O texto que nós lemos, queridos, nos mostra que os discípulos são convocados a andar pelos povoados que Jesus estava prestes a visitar. E nós, queridos, como estes discípulos, somos a resposta da oração: mande trabalhadores para a sua seara. Nós não estamos orando pelo Carlos como um trabalhador da seara, ou então por aqueles que irão no futuro para o seminário. Nós não estamos orando por aqueles que um dia vão fazer missões nos campos mais longínquos da terra. Nós estamos orando por nós mesmos. Mande trabalhadores para a sua seara. Quem são estes trabalhadores? Nós, como discípulos do Senhor. No entanto, queridos, para irmos adiante do Mestre, nós precisamos entender o que é que nós estamos indo fazer. E a verdade é uma só, queridos. Nós estamos indo fazer discípulos. Estamos indo adiante de Jesus para que as pessoas saibam que Jesus está a caminho, e Ele está a caminho para salvar a vida dos homens e não para destruí-los.
Queridos, se nós somos discípulos de Jesus, então nós precisamos ser fazedores de discípulos. E como os primeiros versículos de Lucas 10 nos indicam, nós fazemos discípulos de todas as nações, porque esses 70 discípulos que Jesus enviou eram um símbolo de todas as nações da terra. Nós também fazemos discípulos acompanhados de outros discípulos, porque ninguém é chamado para caminhar sozinho. Nós precisamos ter um discípulo caminhando conosco, para nos fortalecermos e nos animarmos mutuamente. E além disso, nós não fazemos discípulos para nós mesmos, para a nossa igreja, para o nosso pastor, para a nossa denominação. Nós fazemos discípulos para Jesus. As pessoas que Deus nos dá não são nossas, elas são de Jesus. Jesus é o Salvador delas, Jesus é o Senhor delas. No entanto, queridos, não são apenas algumas características do discipulado e da caminhada cristã que nós precisamos aprender quando andamos em missão com o Senhor, mas nós também precisamos aprender algumas características da própria missão que estamos a caminho para realizar. Por isso, ao andarmos em missão com Jesus, nós precisamos saber claramente quais são as características dessa missão, e é justamente sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. Para entendermos essas características, queridos, nós precisamos entender qual é a missão daqueles discípulos. É importante que você perceba que o evangelista Lucas menciona que são 70 discípulos, talvez na sua versão diga 72. E a menção destes tantos discípulos, queridos, nos demonstra que o trabalho a ser realizado não seria uma responsabilidade de uns poucos, como os 12 apóstolos, por exemplo. A convocação de Jesus é para todos os seus discípulos. Não apenas para um grupo mais bem preparado, ou para aqueles que fizeram seminário teológico. Todos os discípulos são convocados para andar em missão com Jesus. Todos os discípulos são chamados para anunciar uma única mensagem: Jesus veio a este mundo para nos salvar. E isso acontece, queridos, porque nós não focamos nas nossas perspectivas particulares quando anunciamos o Senhor. Entenda, aquilo que Jesus fez na sua vida é importantíssimo. No entanto, muito mais importante do que Jesus fez na sua vida é o que Jesus fez e ponto. Nós estamos indo anunciar a obra de Cristo. Isso quer dizer, queridos, que o seu testemunho pessoal de conversão é muito importante. A forma como você estava quando Jesus transformou você em um discípulo é extremamente importante. Se você estava com a sua vida acabada, destruída pelos vícios e pela imoralidade, e Jesus te resgatou, glória a Deus por isso. Se você era um religioso, um moralista, e confiava na sua própria justiça, e Jesus te resgatou, glória a Deus por isso. Se você era alguém que fazia tudo certinho, mas tinha um vazio interior, que não era preenchido por nada, e Jesus te resgatou, glória a Deus por isso. No entanto, não torne o seu testemunho pessoal de conversão mais importante do que aquele a quem você está indo anunciar. A nossa missão é ir adiante de Jesus. Nós estamos indo para anunciar a visitação de Jesus neste mundo. Nós estamos caminhando, proclamando que todos nós, seres humanos, somos pecadores, merecedores da ira de Deus, mas que pela fé no Filho de Deus, no sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, agora, pela fé, somos adotados por Deus e somos seus filhos. Mas é importante que você saiba, nem tudo são flores nessa caminhada. Andar em missão com Jesus pode sim ser algo desgastante, sofrido, doloroso. No entanto, queridos, nós não podemos nos esquecer. É Jesus, o nosso Senhor, quem nos envia para anunciar o reino.
E uma vez que Jesus nos envia adiante dele para anunciar o reino, queridos, então, em primeiro lugar, nós devemos confiar que ele nos guarda, mesmo em meio ao perigo da missão. Jesus nos guarda e nós devemos confiar nele, mesmo quando nós enfrentamos os perigos da missão. Jesus nos alerta no versículo 3, vão, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. A realidade da igreja no Brasil, queridos, nos deixou mal acostumados. E eu digo isso, irmãos, porque esse universo gospel em que nós vivemos, de idolatria do bem-estar, em que nós queremos tudo para nossa felicidade e conforto, no fundo, queridos, nós acabamos crendo que Jesus vai nos dar, em algum momento da nossa história, uma vida boa, porque nós cremos nele. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, não é isso que nós encontramos. Olha para a história de Paulo. Olha para a história de João. Veja como morreu Tiago. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Lucas foi enforcado. Bartolomeu foi esfolado vivo. E nós, igreja brasileira do século 21, dizemos que ter uma fé poderosa é conquistar bens materiais. É desfrutar de conforto, de bem-estar. É não ficar doente. É declarar a vitória. Queridos, a missão é perigosa. Andar com Jesus em missão não é uma situação invejável. Queridos, quando nós andamos em missão com Jesus, nós estamos à mercê deste mundo, nós estamos enfrentando hostilidades, nós somos cordeiros em meio aos lobos, não dá para esperar simpatia, nós não podemos imaginar que nós seremos bem recebidos, não dá para esperar que o Fantástico faça uma matéria bonitinha falando bem da gente. Não dá para esperar que aqueles que não creem nos respeite. Não. Nós somos cordeiros entre lobos. Nós estamos correndo perigo. Não existe um único cordeiro que esteja entre lobos e que fique confortável, que se sinta seguro. Não existe nada que um cordeiro possa fazer para ficar mais seguro entre os lobos. Não adianta o cordeiro entrar na academia, ficar fortão igual o Carlos. Qualquer cordeiro, por mais forte que seja, vai ser frágil entre os lobos. Não adianta o cordeiro estar muito bem preparado, porque qualquer cordeiro vai ser vulnerável entre lobos. Mas, pastor, quem é que vai ser louco o suficiente para responder essa convocação? Realmente, queridos, andar com Jesus em missão talvez não seja mesmo o melhor custo-benefício. Andar com Jesus em missão aos nossos olhos talvez não pareça ter muita vantagem. No entanto, queridos, aqueles que se dispõem a caminhar em missão com Jesus, talvez sejam aqueles que descobriram que não estão aqui para ter vantagens, ou para procurar o melhor custo-benefício. E além disso, nós precisamos notar quem é que está nos enviando. O versículo 3, Jesus diz, eis que eu os envio. Nós não estamos sendo enviados para uma missão perigosa, onde nós somos expostos às nossas fraquezas, aos nossos medos, às nossas inseguranças, por alguém que não se importa conosco.
Irmãos, é verdade que nós estaremos rodeados de hostilidade, de ódio e muitas vezes de inimizade, mas irmãos, nós não podemos nos esquecer quem é que está nos enviando. Eis que eu os envio, é Jesus quem nos envia, queridos. Quem está nos enviando não é alguém que quer o nosso mal, mas como cordeiros nós somos enviados pelo Supremo Pastor. Se estivéssemos sozinhos, numa missão pessoal, querendo promovermos a nós mesmos, tendo nos enviado a nós mesmos, então, queridos, com toda certeza, nós estaríamos completamente sem esperança. Mas nós estamos sendo enviados pelo nosso bom pastor, aquele que nos ama, aquele que cuida de nós. É Jesus quem nos envia adiante dele. E por isso, é ele quem nos guarda dos perigos da missão. E se é Jesus quem nos envia adiante dele para anunciar o reino, então, queridos, em segundo lugar, nós devemos depender inteiramente dele para realizarmos a missão. Nós precisamos depender completamente do Senhor para realizarmos a missão que Ele nos chamou para realizarmos. Essa é a primeira instrução de Jesus aos seus discípulos ao convocá-los à missão. Ele diz no início do versículo 4, não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Se a missão dos discípulos é perigosa, queridos, se nós somos enviados como cordeiros para o meio de lobos, então, queridos, nós precisamos ir na total dependência daquele que nos envia. Para você entender, a bolsa, nesse contexto, era um lugar onde as pessoas normalmente guardariam ali alguns trocados, um dinheiro. A sacola era como se fosse uma mochila para levar uma roupa extra, um casaquinho, caso esfrie, né? Ou uma manta, caso você precisasse dormir ao relento. E quando Jesus fala para não levar sandálias, queridos, não é que eles deveriam ir descalços, mas a instrução era para que eles viajassem leves, sem sandálias extras, caso aquelas se desgastassem. E essa instrução, irmãos, era exatamente para que aqueles que atendem à convocação de Jesus aprendessem a ser completamente dependentes dele. Sem ele nós estaríamos perdidos, mas comissionados por ele, queridos, então nós dependemos dele inteiramente, nós dependemos de Jesus em tudo, nós dependemos de Jesus para nos sustentar financeiramente, nós dependemos de Jesus para nos dar abrigo, nós dependemos de Jesus para nos guardar dos perigos, nós dependemos de Jesus para guardar o nosso coração e a nossa mente. E se não for assim, irmãos, nós nunca vamos conseguir realizar a missão. Sabe por quê? Porque se nós não dependermos de Jesus, nós vamos tentar nos garantir. Se nós não aprendermos a depender de Jesus, então nós vamos perder tempo correndo atrás de todas essas coisas. Sustento, abrigo, segurança, confiança. E nós vamos correr atrás dessas coisas, construindo todas essas coisas com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com toda a nossa dedicação. E aí, queridos, a missão vai por água abaixo. Deixamos a missão de lado para construir todas essas coisas. Deixamos de olhar para aquele que nos salvou e nós passamos a olhar para o nosso umbigo, ou para aqueles que querem dizer um pouquinho diferente, umbigo. Eu estava no meio da frase, eu olhei para minha esposa fez assim, tipo, não fala, por favor. Nós deixamos de olhar para aquele que nos salvou e passamos a olhar para as nossas necessidades, para a nossa segurança, para o nosso conforto. Fazemos com que as coisas terrenas sejam mais importantes que as coisas do céu.
se você quer ser um discípulo fiel de Cristo, andando em missão com Jesus, então não deixa a terra obscurecer o céu. Não deixa que as coisas desse mundo te façam esquecer das coisas do céu. Não se apegue àquilo que é temporal, deixando de lado o que é eterno. E a melhor forma de você avaliar isso na sua vida é você começar a pensar, refletir a respeito da sua própria vida, de tudo o que você tem construído aqui, até aqui. Se Jesus te chamasse para a glória hoje, o que você deixaria? Riqueza? Propriedades? Seu currículo? Isso é como a palha que o vento dispersa. Se você morresse hoje, o que você deixaria? As suas experiências de lazer? Suas viagens? A maratona de seriados? O fogo queima todas essas coisas e não sobra nada para contar a história. A verdade, queridos, é que a gente passa mais tempo investindo em bolsa, sacola e sandálias do que no relacionamento com aquele que nos sustenta. A gente passa mais tempo investindo em bolsa, sacola e sandálias do que cumprindo a missão que Jesus nos convoca a realizar. Pare de pensar no aqui e no agora. Do que adianta investir tanto no seu currículo e nos bens materiais se os seus filhos estão indo para o inferno? O que adianta se matar, ter coisas e experiências e bem-estar e conforto e lazer, se as pessoas que estão à sua volta, que você ama, estão indo para o inferno? Para agora, muda a chave, invista na eternidade das pessoas ao seu redor. Nem que para isso você tenha que viver de forma mais simples, nem que para isso você tenha que mudar radicalmente o seu estilo de vida, nem que para isso você tenha que parar de pensar tanto em si mesmo, no seu conforto, nas suas coisas, nem que para isso você não tenha mais bolsa ou sacola ou um par de sandálias extras. Aprenda a depender de Jesus. E essa dependência é uma dependência integral, queridos, inclusive na capacitação para realizarmos a missão. Veja, eu já cansei de dizer aqui, quantas vezes a gente vai falar sobre missão e evangelização, e lá no fundo, no seu coração, você desculpa a si mesmo, dizendo, eu não sei direito o que falar, eu ainda não aprendi tudo o que eu precisava para falar. Meu irmão, você está frequentando o culto há 30 anos e você não aprendeu o que falar ainda? Eu quero parafrasear aqui o presbítero Edgar, instruindo os irmãos, para falar de conversão precisa ser convertido. Se faz 30 anos que você frequenta a igreja regularmente, você ainda não aprendeu o que falar, meu irmão, o que você precisa não é de mais conhecimento. O que você precisa é tomar vergonha na cara. Se dobrar diante do Senhor. Olhar para quem Ele é e impactado por quem Ele é, maravilhado por quem Ele é, começar a simplesmente contar o que é que você viu nele. Você não precisa aprender mais. O que você precisa é depender de Jesus na capacitação para a realização da missão. Essa instrução, queridos, para que os seus discípulos não levassem bolsa, ou sacola, ou um par extra de sandálias, também era uma forma de Jesus dizer, olha, não voltem para casa para pegar as coisas que vocês precisam. Vocês não precisam passar no mercado antes de ir, vão assim mesmo, do jeito como vocês estão. Essa frase é muito importante para nós, queridos, vão assim mesmo, do jeito como vocês estão, vão anunciar o reino. Queridos, nós temos uma crise muito grande com relação a essa questão. Porque quando eu pergunto para alguém o que ela mais precisa para anunciar o evangelho, normalmente a pessoa responde, pastor, eu preciso aprender um pouco mais. Eu preciso me capacitar melhor. Presta bem atenção.
Eu não estou dizendo que a capacitação é desnecessária. Nós acabamos de orar pelo Carlos para que ele fosse enviado para um curso, para aprender mais, para ser capacitado. A capacitação é extremamente importante e é louvável que você busque cada vez mais capacitação para realizar a missão. No entanto, a capacitação que nós mais precisamos é aquela que vem de Jesus, do Senhor. Irmão, se eu fosse pregar somente quando eu me sentisse capacitado para isso, eu ainda estaria me preparando. Mas eu não prego a mim mesmo. Eu não prego baseado na minha capacitação, nem no meu conhecimento, muito menos na minha autoridade. Eu prego porque eu sei que Jesus me capacita para isso, e não porque eu tenho um curso de teologia. A capacitação que nós precisamos para realizar a missão é a capacitação que vem de Jesus. Tudo o que nós precisamos é depender de Jesus. Nós não precisamos de bolsa, de sacola ou de sandálias extras. Nós precisamos de Jesus e da capacitação que vem dele. Mas além disso, se é Jesus quem nos envia adiante dele para anunciar o reino, então, em último lugar, irmãos, nós precisamos cumprir a missão com urgência. Enquanto nós orávamos pelo Carlos, o presbítero Luiz Alves usou essa expressão: a missão é urgente. Nós devemos cumprir a missão com urgência. Jesus também prepara os seus discípulos, dizendo na segunda parte do versículo 4, não saúdem ninguém pelo caminho. É evidente, queridos, que Jesus não estava dizendo para ninguém ser sem educação, não, né? Você percebe isso, né? Essa instrução, queridos, não é uma desculpa para grosseria, ou então para você ser descortês com as outras pessoas. Há poucas semanas atrás, eu escrevi sobre a importância da gentileza no servir, no boletim. O que acontece, queridos, é que na época de Jesus, essa saudação da qual ele fala era praticamente uma cerimônia elaborada que envolvia muitas formalidades, envolvia uma, talvez duas refeições e às vezes o poso. A fala de Jesus era para que os discípulos considerassem a escassez de tempo e a extrema urgência da missão. E na época de Jesus, inclusive, irmãos, um mensageiro que precisasse entregar algo urgentemente, ele podia ser, inclusive, dispensado dessas formalidades sem que ele fosse considerado um mal educado ou alguém desrespeitoso. E, irmãos, é nessa condição que nós estamos como discípulos. A nossa missão é urgente, nós não temos tempo a perder, nós não podemos nos demorar com coisas de menor importância, e não existe nada mais urgente na nossa vida do que a proclamação do Evangelho, queridos. Não existe nada mais urgente que o anúncio do reino de Deus, irmãos. Quando nós olhamos para a história da igreja, queridos, nós percebemos que com o passar do tempo, o povo de Deus perdeu esse senso de urgência na evangelização. E isso aconteceu, queridos, porque a igreja se acomodou, pensando que a urgência estava relacionada com a volta de Jesus. Ah, como Jesus está demorando, então talvez a gente não precise ter tanta pressa assim para pregar. No entanto, queridos, nós esquecemos que a volta de Jesus está muito mais relacionada com a soberania e a majestade de Deus do que com a tarefa missionária. Eu sei que tem irmãos que interpretam o texto de Mateus 24:14 como um vínculo entre a evangelização e a volta de Jesus, mas esse texto não fala a respeito de urgência, irmãos. A volta de Jesus não tem nada a ver com a urgência da evangelização. A urgência da missão tem um outro motivo, queridos. A finitude do homem. Nessa semana, eu e o pastor André Aldo fizemos o ofício fúnebre do Simonton, irmão da Silvana, que muitos dos irmãos conheceram. E quando encontrei o presbítero Emanuel lá,
presbítero Emanuel disse para mim: pastor, nós estamos nos encontrando muito neste lugar. A urgência da missão, queridos, não está relacionada com a volta de Jesus. Isso é um ato soberano e majestoso do próprio Deus. É Deus quem define. A missão é urgente, queridos, não porque Jesus está voltando. A missão é urgente porque as pessoas à nossa volta estão morrendo. A urgência tem muito mais a ver com a brevidade da vida humana do que com o retorno de Jesus. Seus amigos e familiares adoecem e vêm a falecer. E você conviveu a vida toda com eles e não falou de Jesus para eles. As pessoas do seu trabalho sofrem um acidente e vêm a falecer. E você trabalhou por 10 anos na mesa do lado e não falou de Jesus para essa pessoa. Os seus vizinhos se encontram no dia final e você morou por 30 anos ao lado deles. E você não falou de Jesus para eles. A missão é urgente, queridos, porque as pessoas que nós amamos estão morrendo. Outros seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, estão perecendo. E por isso, queridos, nós devemos nos pôr a caminho. Nós precisamos andar com Jesus em missão, anunciando que Ele é o Salvador do mundo. É urgente que façamos isso. Concluindo, queridos, nós estamos andando em missão com Jesus. Nós estamos indo anunciar a visitação de Jesus a esse mundo e a salvação que só Jesus pode dar. E se Jesus nos envia diante dele para anunciar a chegada do reino de Deus, então, irmãos, o nosso reino, os nossos projetos, os nossos sonhos não são as coisas mais importantes da nossa vida. É por isso, irmãos, que nós devemos anunciar o Senhor, mesmo sabendo dos perigos que nós corremos, mesmo que nós estejamos como cordeiros entre lobos, nós devemos anunciar o Evangelho. E nós só fazemos isso porque sabemos que o Senhor cuida de nós, Ele é o nosso bom pastor. Nós abrimos mão de construir o nosso reino para anunciar a chegada do reino de Deus em Cristo. Mesmo que venham as privações, as lutas, as dificuldades e as dúvidas, mesmo que não tenha bolsa, sacola e sandálias, é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor que provê as nossas necessidades. E por último, nós vamos adiante de Jesus anunciando o reino, porque a missão é urgente. Enquanto permanecermos ocupados demais, cuidando das nossas coisas, as pessoas que nós amamos vão continuar vivendo e morrendo em trevas, sem Deus no mundo. Por isso, não ande com medo, não busque o seu conforto, não ande distraído, ande em missão com Jesus, e que assim Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração e mais do que ninguém, mais do que nós mesmos, o Senhor sabe onde estão as nossas prioridades. O Senhor sabe onde está o nosso coração.
Deus tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós nos dedicamos mais para construirmos as nossas coisas, o nosso reino, e deixamos de lado o teu reino. Tem misericórdia. Fala conosco, ó Deus, para que nós saímos daqui impactados pela palavra do Senhor. E que, encorajados por essa palavra, Deus, nós possamos sair daqui andando em missão com o Senhor. Fala aos nossos corações, ministra na nossa vida, e que em todo tempo, ó Deus, nós possamos cumprir esta convocação, responder a esta convocação. Nós somos os trabalhadores desta seara. Opera em nós, opera nas nossas vidas, nos encoraja, nos fortalece. Derrama de nós das tuas bênçãos para que nós compreendamos, ó Deus, que estamos supridos no Senhor. Que o Senhor nos encha de compaixão pelas pessoas à nossa volta. Para que assim, capacitados pelo Senhor, encorajados e cuidados e sustentados pelo Senhor, nós possamos andar em missão. Haja em nós, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Se você pode, eu queria te convidar a ficar de pé. Eu vou impetrar a bênção, logo em seguida nós cantaremos o amém, e assim, queridos, nos despediremos na paz do Senhor. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante seu rosto e te dê a paz. A bênção de Deus Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Santo Consolador seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém.